Bem-vindos mais uma vez. Esse é o canal Espírita Amador. Meu nome é Bruno Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre um conceito extremamente importante para a doutrina espírita, que a sua compreensão precisa ser bem clara, pois em cima dela nós vamos construir outros conceitos nos nossos próximos vídeos. É a crença na reencarnação. O que é a reencarnação, então? O dicionário diz para a gente, num conceito um pouco vago, que seria viver novamente com uma nova aparência física. Essa conceituação não está muito legal, não adianta muita coisa para a gente. Vamos conceituar isso de uma forma melhor, mais clara, bem simples, tá, gente? Vamos lá. Nascemos, vivemos, uma hora o nosso corpo chega a um final, né? Ou por uma doença, ou por um acidente, ou por exaustão, uma estafa do corpo mesmo, né? O nosso corpo físico morre. Porém, o Espiritismo acredita na sobrevivência do espírito sobre a matéria. Então acredita que, mesmo quando o nosso corpo físico morre, alguma coisa nossa segue adiante, segue viva, que é o nosso espírito. O que acontece com o nosso espírito? Ele vai para o mundo espiritual, onde ele vai poder rever situações em que ele fez bem ou fez mal, né? Reavaliar suas atitudes, rever seus conceitos, aprender coisas novas, mas vai chegar um momento em que ele será necessário que ele retorne para colocar à prova tudo que ele aprendeu no mundo espiritual, colocar isso, né, à prova na vida física, que é onde a gente realmente é testado. Então esse espírito vai retornar, reencarnando como uma criança que está sendo gerada naquele momento. Vai ter então um novo nome, novos pais, nova família, novos amigos, vai experimentar novos aprendizados, novas provas. Essa crença não é exclusividade nem invenção do Espiritismo. Muitas religiões antigas já tinham na reencarnação a sua base. Por exemplo, o budismo, que hoje é mais forte no Japão, o hinduísmo, muito forte na Índia. A gente já ouviu falar sobre elas todas e elas têm essa crença na reencarnação, pois todas elas acreditam nesse aperfeiçoamento constante. Pois essa é a razão da reencarnação, o aperfeiçoamento constante. O Espiritismo, então, difere das religiões cristãs, das doutrinas cristãs nesse aspecto, pois todas elas acreditam na tese da ressurreição. O dicionário diz para a gente que ressurreição é ressurgir, viver novamente, voltar a viver. Também é uma conceituação um pouco vaga para a gente. A gente vai tentar, usando o mesmo exemplo, fazer aí a conceituação da ressurreição. Seria como se a gente nascesse, vivesse, na hora que o nosso corpo físico chegasse ao seu final, o espírito ficaria então, para algumas religiões, algumas vertentes da religião cristã, aconteceria na hora da nossa morte um julgamento, em que, se o espírito foi bom, ele ressuscitaria, no seu corpo físico e seria levado para um lugar de alegrias, de felicidade eterna, que é o céu. Para outros, ele retomaria então seu corpo físico e seria levado para um lugar de sofrimentos eternos, que seria o inferno. Outras correntes acreditam que o espírito, na hora da morte, tanto o espírito quanto o corpo ficam adormecidos, esperando o momento do juízo final, onde todos passaríamos por um julgamento. Da mesma forma, os bons ressuscitariam, levariam seu corpo e iriam para um local de alegrias, de felicidade eterna, que é o céu. Os que não foram bons, fizeram coisas ruins, também, da mesma forma, iriam levar então o seu corpo para o inferno, um lugar de sofrimentos eternos. Tá certo? Então a ressurreição seria a alma voltar a habitar o mesmo corpo da qual ela saiu. Tá bem? O que a gente pode então parar para pensar, fazer alguns questionamentos sobre isso, O primeiro questionamento é o seguinte: a gente sabe que logo após a nossa morte, a morte do nosso corpo físico,
esse corpo já entra em estado de decomposição. Passados aí alguns meses, ano no máximo, já não existe mais carne, só os ossinhos sobraram. Passado mais algum tempo, nem os ossos sobram. Então a gente percebe que não existiria muita forma desse corpo se voltar a existir, né? Desse corpo se reconstituir, pois não tem mais corpo. Para onde as pessoas retornariam? Né? Numa tese da ressurreição. As pessoas que são cremadas e foram boas pessoas, o que aconteceria com elas se o corpo foi transformado em cinzas? Não é verdade? O segundo questionamento que a gente faz a gente considera então que Deus é o nosso Pai maior, né? Um Pai perfeito. E nós, como pais imperfeitos, não damos várias chances para os nossos filhos de se retratarem, de corrigirem, de aprenderem com seus erros. Não é verdade? Quantas chances nós damos? Será que Deus, um Pai perfeito, daria apenas uma chance aos seus filhos? Se foram bons, vão para um lugar bom, se foram ruins, vão para um lugar de sofrimento eterno. Será que Deus faria isso com a gente? Uma chance só? Eu acho que não. Mas o Espiritismo acredita no seguinte, que após a nossa morte, nosso espírito continua vivo, vai para um lugar de nível evolutivo compatível com o seu, vai ficar habitando ali, onde vai poder fazer essa reanálise, vai poder observar o que fez de bom, de ruim, voltaria então a reencarnar como uma criança e procuraria sempre estar melhorando. Conforme ela vai tendo novas chances e vai progredindo moralmente, ela vai, ao final das suas vidas, indo para locais cada vez mais felizes, de acordo com o seu nível evolutivo, até que todos estejamos num lugar feliz. Então, o objetivo da reencarnação não é separar os bons dos ruins, é fazer com que todos sejamos um dia bom, todos sejamos almas que vão compartilhar de uma alegria, do amor de Deus. Todos vamos para um lugar feliz, até que não sobre nenhuma ovelha para trás. Esse é o nosso pensamento, tá bem? A compreensão do que eu falei então sobre o Espiritismo acreditar na sobrevivência primeiro do Espírito sobre a matéria, o Espírito continuar vivo apesar do nosso corpo físico morrer e reencarnar como uma nova criança que está sendo gerada, é fundamental para os estudos e para os vídeos que nós vamos estar fazendo no futuro, tá bom? É necessário para quem quer compreender a doutrina espírita, senão muito vai se perder, tá certo? Ainda falando sobre reencarnação, vocês sabiam que até o ano de 553 d.C., a religião católica também era uma doutrina reencarnacionista? Jesus e seus apóstolos falavam abertamente sobre o tema, e isso estava contido inclusive nos evangelhos. Porém, no ano de 553, houve, na cidade de Constantinopla, o segundo concílio realizado ali entre os papas e bispos da religião católica, que estava se formando. Primeiro, o que é um concílio? Como eu falei, é a reunião do Papa, dos seus bispos, para definir um futuro, ou concepções da igreja ou de uma determinada religião. Por que aconteceu na cidade de Constantinopla? Como a gente sabe, o Império Romano foi um império gigantesco, abrangeu aí grande parte da Europa e enorme parte do Oriente Médio. Após a queda do Império Romano, a parte europeia, a parte do Oriente continuou firme, continuou próspera e tinha em Constantinopla a sua capital. Esse império depois passou a se chamar Império Bizantino, etc. Mas Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, continuou próspera, continuou forte, sendo uma cidade de grande influência. Então ali, no ano de 553, foi realizada essa reunião das pessoas influentes da Igreja Católica. Conta-nos o professor Severino Celestino da Silva, um dos maiores especialistas em traduções bíblicas do Brasil, na sua obra Analisando as Traduções Bíblicas, que nesse concílio a rainha Teodora e o imperador Justiniano tiveram grande influência nas decisões do concílio.
conta-nos o professor que a rainha Teodora, quando mais nova, havia sido prostituta. E as prostitutas, né, do Império tinham um grande orgulho em dizer que eram amigas da rainha. Então, para acabar com isso, ela mandou matar 500 prostitutas. E o povo, então, vendo a situação, começou a dizer que ela precisaria reencarnar 500 vezes, como prostituta, como escrava, como pobre, e morrer 500 vezes para sanar esse débito que ela havia contraído, então, com essas mortes. Para tentar escapar da reencarnação, né, ela usou a pressão dela e do seu esposo, o imperador Justiniano, para que o concílio alterasse, tanto nos evangelhos quanto nas passagens, né, de Jesus, tudo que se referisse à reencarnação, alterando para a ressurreição. Assim, se ela precisasse retornar, ela retornaria no corpo ainda de rainha. Para ela seria mais fácil, como se ela conseguisse alterar uma lei natural, que é a lei da reencarnação, apenas com alteração de palavras, não é? Mas conta-se também que o Papa Virgílio, não concordando com a posição do concílio, não participou, não validou aquele concílio, então ele foi preso, foi acusado de estar conspirando contra os interesses da Igreja, foi excomungado da Igreja Católica, e acabou depois validando, né, voltando atrás, validando as opiniões do concílio, em troca da sua liberdade e do seu perdão. E assim a gente, né, percebe que a religião católica passou a não ser mais reencarnacionista, acreditando na ressurreição, por uma manobra política, digamos assim, né, de uma rainha que não estava contente com a situação que ela haveria de passar. A gente não está colocando isso para levantar, né, teses ou criar caso, de forma alguma, tá, gente? Eu estou colocando isso como um fato histórico, pois a gente às vezes não sabe exatamente que rumos a religião tomou durante esses 2000 e tantos anos após a passagem do nosso Mestre Jesus, se moldando a interesses políticos de uma ou outra pessoa, né? Então a gente tem que parar, analisar com calma. Agora que a gente tem os dois conceitos e observando o Evangelho, a gente consegue ainda visualizar muitos trechos em que a gente fala, peraí, isso que eles estão falando é da reencarnação. Então é muito claro em muitos trechos, tá? Então eu acho que a gente precisa reavaliar melhor essa posição. Eu não vou entrar nesses trechos hoje, o vídeo não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas se vocês se interessarem e quiserem saber mais, a gente pode fazer um outro vídeo comentando pedaços onde fica tão claro assim, como eu falei, a reencarnação nos evangelhos. Tá bom? Deixem seus comentários, deixem seus pedidos e a gente volta a conversar sobre esse tema em outra oportunidade. Tá bom? Pessoal, eu agradeço a todos que têm acompanhado, que têm dado força no YouTube, no Facebook, que têm conversado com a gente. Peço que vocês continuem curtindo os vídeos, se inscrevendo e compartilhando com seus amigos para que a gente possa dar continuidade cada vez mais longe no canal. Tá bem? Muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo.